Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Cosmic Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira aqui no Carreira do F1 25 rumo à Fórmula 1. Pessoal, estamos aqui novamente na Espanha dessa vez, fim de semana da Espanha, só que agora a gente começa aqui, vocês sabem, quando a gente começa no carro de F1 é que tem treino livre pela frente. Vamos fazer o treino livre 2 do GP da Espanha, aqui já no fim de semana da Fórmula 1, sendo que estamos também no fim de semana da Fórmula 2 do GP da própria Espanha, né, pessoal? Então nós temos aí um GP para desbravar, né? Já desenvolvemos aqui algumas partes do nosso carro da Red Bull e nós vamos fazer mais alguns desenvolvimentos. Vamos aqui já começar a desenvolver mais algumas partes aqui da estratégia de corrida e já já a gente volta com mais informações. Estamos aqui para mais um TL2 na Fórmula 1 com os rookies da Fórmula 2. Bom, pessoal, para esse TL2 eu comecei com os testes de estratégia de corrida padrão e conseguimos ótimos tempos em todas as voltas, coletando ótimos dados. Programa concluído, belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então volte para a garagem para eu passar os números. Após uma pequena pausa para análise nos boxes, eu vi que eu tinha colocado 6 décimos de diferença no segundo colocado, que era o Sainz. Depois de pensar um pouco sobre qual seria a minha sessão de testes, eu optei por aclimatação à pista, até para a gente ganhar um pouco mais de experiência com a pista. Certo, teste concluído, belo trabalho, com certeza. Conseguimos muitas informações agora. Em seguida, eu optei por fazer alguns testes de ritmo de classificação. Infelizmente, na minha primeira tentativa de volta rápida, o Hülkenberg acabou me atrapalhando e, enfim, eu tive que abortar a volta e repetir depois de conferir alguns resultados no box. Com o TL2 encerrado, o Matheus Brasil fica na primeira posição pela segunda vez com a RB21. São muitos treinos e testes que a Red Bull tem feito com o Matheus Brasil. Será que veremos ele em uma das equipes da marca de energéticos em breve? Vamos então para o fim de semana da Fórmula 2 depois de acumular mais bagagem com a Red Bull na Fórmula 1. Vambora! Vambora lá então, pessoal, já estamos aqui no nosso box que a gente já conhece, já é mais familiar, box da Fórmula 2, da Campos. Inclusive estamos correndo em casa, né, a Campos que é uma equipe espanhola. Dessa vez o pneu já é um pouco mais duro, digamos assim, entre aspas. É o pneu macio, não é mais o super macio. E isso é para a sessão atual, ok? A gente já tem alguns pilotos já saindo para a pista, né, como o Roman Stanek. E é isso, vamos embora então, vamos para a pista também, aproveitando que ela tá limpa. E vamos ver qual vai ser o tempo da nossa volta. Bem-vindos ao circuito de Barcelona-Catalunha. Este circuito presenciou momentos emocionantes do automobilismo nos últimos 25 anos. A questão é, qual dos jovens pilotos que temos aqui será o próximo a deixar seu nome nessa história ilustre? Então vejamos o circuito em maior detalhe.
São 4,66 quilômetros, 14 curvas no total e 2 zonas de DRS que estarão bem concorridas durante a corrida. 8 curvas à direita, 6 à esquerda. A pista exige muito dos pneus Pirelli, já que tem um tipo diferente de curva ao longo do traçado. Vamos dar uma olhada no grid de largada para a corrida. Paul Aron conquistou a pole ontem com um desempenho magnífico, com Andrea Antonelli ao lado. Analisando o resto do grid, nós temos Berman, Twerkensen, Dennis Holger, Barnard, Fittipaldi, Castro, Colapinto, Zane Maloney, Correa, Bortoleto, Roman Stanek, Zach O'Sullivan, Ilverskur, Hadjar, Martins, Amaury Cordil, Crawford, Maine, Miata e Rafael Villagomes completa o grid. E agora é hora de seguir para a pista. Chega mais para mais uma transmissão da Fórmula 2. Eu sou Alex Jakes e estou aqui com o grande Alex Brundle. Alex, o tempo está um pouco instável hoje e pode mudar a qualquer momento. Acho que isso afeta a estratégia da corrida, não é mesmo? As equipes sempre têm que considerar os imprevistos. Hoje, por exemplo, é muito provável que os carros usem 2 tipos de pneu. Mas aí vem a grande dúvida: quando fazer essa mudança para se adaptar às condições do asfalto? A equipe está correndo em casa. Todos esperam que você impressione hoje. Pois é, essa é a questão, pessoal. Tá chovendo bastante, já estamos enfileirados aqui no grid da Espanha, o tempo tá bem fechado e vamos largar de pneus slick, sendo que tá chovendo, já tá garoando, pessoal. O carro não tá nada bom. Enfim, vamos tentar impressionar, vamos tentar pegar o máximo de posições e ver no que dá. Eu espero que a gente consiga uma boa largada, pelo menos. Vambora, vai sendo a largada aqui da Fórmula 2, GP da Espanha, Catalunha, tá começando a cair as primeiras gotas de chuva. Largada perfeita, as luzes se apagaram no GP da Espanha. Opa, segura esse carro, tá distracionando muito fácil pelo que eu tô sentindo. Já vem pra passar o Fittipaldi Matheus Brasil. Vem pra passar, meu Deus do céu. Que isso, Bernard? Que isso, Bernard? Não faça isso mais, não faça isso mais. A mudança ali de direção repentina de Bernard pra cima de Matheus Brasil. Olha aí, Matheus, que faz ultrapassagem dupla. Pneus slicks na chuva dá nisso. Uma complicação geral. E a gente vê os primeiros colocados ali já começando a fugir. Vem Matheus Brasil. Vai tentando ganhar potência. Segura esse carro. Vem pra cima do Dirksen. É o Dirksen que o Matheus tem que alcançar em específico. Ele tá em quarto. Ele é uma ameaça viva pro campeonato de Matheus Brasil no momento. Mas o Antonelli tá crescendo bastante também. Vamos ver. Eu acho que o DRS não vai ser liberado. Façam suas apostas. Eu acho que não. Vem Matheus pra cima do Dirksen. Vai se aproximando aqui desse grid único. Sai muito bem o Matheus Brasil. Sai acompanhando a fileira, as 2 primeiras filas. Vem seguindo o Dirksen. Vem para fazer a ultrapassagem. Dirksen defende. Vem Matheus Brasil por fora. Não consegue. Tenta de um lado, tenta de outro. Vem para pegar o vácuo. Vem para pegar o vácuo. DRS liberado. Tá chovendo. Mihaly Hidase. Antonelli tá lá na frente. Vem Matheus Brasil já sem perder tempo para cima do Dirksen. Faz a manobra, Matheus Brasil. Segura esse carro. Temos agora Antonelli na nossa frente. Antonelli, olha como o carro distraciona. O carro da Campos está dando trabalho para Matheus Brasil. Mas bastante trabalho. Matheus não tá sem trabalho. Sem CLT aí ele não tá. Vocês podem ter certeza. CLT aqui tá em dia. Vem Matheus Brasil para cima do Antonelli, vai se aproximando dos 2 carros da Prema. A Prema que vem sendo a melhor equipe da temporada até o momento, a equipe mais sólida, com a dupla bem sólida também. A dupla da Campos é bem
bem diferente, né, digamos assim, bem peculiar, porque o Radjar não tá tendo uma boa temporada e o Matheus tá tendo uma temporada incrível. Não é à toa que é líder da tabela. Vai se aproximando dos pilotos da Prema, mas é difícil, o carro é bem estável. Vem pra cima do Antonelli. Vai tentando o seu espaço, vai tentando alcançá-los. Vamos ver se o Matheus vai pegar o DRS. Eu acho que não. Pega a librita! Taca a librita, Matheus Brasil! Não tem nenhum problema de Não desgaste dos consegue. pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Impossível para Matheus Brasil. Vai defendendo o Dirksen. O duelo ali do Matheus é com o Dirksen. E a gente tem duelo da colega. Prema, O por Dirksen sinal. tá atrás agora. É crucial para nossa corrida manter a concorrência para trás. Então aí o objetivo do Matheus é se manter à frente do Dirksen. Ainda bem que é um objetivo amigável. Fácil. Fácil entre aspas. Mas para Matheus a gente sabe que sempre tem uma surpresa aí pela frente. Parece que vai ser impossível hoje para a equipe Campos um bom resultado. Matheus tá tentando chegar nos carros da Prema, mas não tá conseguindo. O carro distraciona à toa. E a escolha dos pneus macios eu achei um absurdo, particularmente, porque a pista tá totalmente instável nesse momento. O asfalto já não estava bom, segundo o Matheus, quando estava no quali. E o quali foi inteiro no sol. A temperatura estava perfeita para a pista. Só que agora está chovendo. Não tem muito sol. Sol mormaço. Então complica. Simplesmente. Olha como o Matheus é lento. Olha como ele é lento nas curvas. Uma coisa absurda. Alguém salva ele, porque tá complicado. Enquanto isso, o Berman e o Antonelli indo embora. O Matheus não consegue fazer muita coisa. Faz o melhor terceiro setor. Vocês viram como que o terceiro setor foi lento. E mesmo assim, ele fez a volta mais rápida. Distraciona muito fácil o carro do Matheus. Olha isso. Olha para isso. Que tristeza, senhoras e senhores. O Matheus estava tão otimista. Pelo menos na frente do Dirksen ele tem que chegar. Para manter a vantagem dos pontos na tabela é essencial. E tá só uma posição atrás do Antonelli, que também não é tão ruim. Faz o seu melhor primeiro setor, que já é um bom início. Faz o melhor segundo setor, Matheus Brasil. Vem para fazer a volta mais rápida, Matheus Brasil. Será? 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 Vambora, por pouco o Matheus não pega o DRS. Olha aí que a volta mais rápida dele. É do homem. A máquina. Ele consegue ser o piloto mais rápido no momento. Mesmo com o carro prejudicado. Mesmo com o carro nas piores circunstâncias possíveis. Ele ainda tem velocidade bruta. Enquanto isso, Antonelli não deixa Matheus chegar no Berman. Vai segurando pro Berman. Impressionante. E a última volta da prova é essa, a que vocês estão vendo. Olha aí, Matheus distraciona total agora. Distracionou total, perdeu um pouco daquela vantagem grande que ele tinha em relação ao Dirksen. Tava ali acima de 1 segundo. Agora ele tem o risco do DRS do Dirksen, que o Dirksen vai pegar o DRS dele e vai partir para cima. Se bem que agora ele não pegou, né?
por pouquíssimo, Matheus deixa o Dirksen pegar o DRS dele. Como que o carro tá instável, condições adversas, vem a última curva pro líder da prova, lá vem Paul Aron para ganhar, Berman em segundo, Antonelli terceiro, tá aí. Certo, fim de Infelizmente, corrida. Cuidado quarta com o carro posição ao para entrar. Matheus Brasil, mais uma vez fora do pódio, mais na frente do Dirksen. E o piloto do dia, Matheus Brasil, piloto do dia, o piloto que mais fez ultrapassagens, incrível. Olha aí, a Hightech comemora. Olha a comemoração da Hightech pela vitória do seu piloto, Paul Aron. Paul Aron, que mostrou muito talento, muitíssimo talento. Cumprimenta Antonelli, que foi o terceiro colocado. Antonelli correu muito também. Os pilotos hoje deram o máximo de si. Nenhum abandonou. Olha aí. Olha o pódio. Paul Aron na primeira posição. Antonelli na terceira. Em segundo a gente tem o Berman. É o pódio aí da Inglaterra. Da Estônia? Não tô me lembrando dessa bandeira aí, pessoal. Me perdoem. Eu acho que é, mas enfim. Antonelli da Itália também tá aí. E essa é a festa do pódio, a festa do champanhe. Tá aí todos esses jovens pilotos talentosos. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima. Paul Aron primeiro colocado, em segundo Oliver Berman, em terceiro André Antonelli, em quarto Matheus Brasil, que leva 13 pontos, infelizmente só levou 13 pontos, Dirksen, que leva 10 pontos, Taylor Burnett, que leva 8, Dennis Hogger, 6 pontos na sétima posição, Enzo Fittipaldi faz os seus primeiros pontos da temporada, termina aí na oitava posição, fez uma corrida interessante, Zane Maloney, que termina na nona posição com 2 pontinhos, e Franco Colapinto, que termina ali a zona de pontos na 10ª posição, levando um ponto para casa. E o restante, infelizmente, Gabriel Bortoleto não teve uma corrida tão boa assim. E a Izek Hadjar, que perde posições, cai de 16º para 18º. Olha como que a Campos está brutalmente, né? Como que ela estava brutalmente no fim de semana. E é um milagre que o Matheus fez, levando o carro até lá na frente. Vamos ver como é que tá a classificação agora. Nesse momento, o Matheus Brasil ainda é líder e botou um pouquinho mais de vantagem, só que dessa vez André Antonelli assume a segunda posição, e agora André Antonelli é a ameaça oficial de Matheus Brasil, porque Dirksen perde para Kimi e cai para a terceira posição. Agora a diferença é de 51 pontos do líder e o vice-líder, que ainda é uma diferença assustadora quando a gente fala de Fórmula 2. Mas ok, Paul Aron é o quarto, Taylor Burnett o quinto, Dennis Hogger o sexto, Gabriel Bortoleto o sétimo, e sigam aí a tabela, né? A Izek Hadjar é o 11º, e nesse momento somente há 3 pilotos que ainda não pontuaram: Rafael Villagomes, Kush Maini e Richard Verschoor. Bom, pessoal, nas nossas avaliações a gente ganha mais experiência, bônus de pilotagem, bônus de atenção, e olha como o nosso ritmo aumentou, nosso foco também. E no geral foi um fim de semana extremamente positivo, que elevou muito nossa avaliação geral, e elevou para 69, hein? Uma avaliação que assim, diga-se de passagem, para quem tá, o piloto rookie, né, que chega na Fórmula 2 antes da metade da temporada com a avaliação em 69, é um rookie, na minha opinião, sensação. Totalmente sensação. E bom, pessoal, essa é a nossa avaliação geral. Vamos embora então pro nosso desfecho, como sempre. Agora, pessoal, próxima etapa, GP da Áustria, costuma ser um GP bem caótico aqui para a Fórmula 2. Vamos conferir como é que vai estar o clima, como é que vão estar todas as condições. Pelo visto, vai estar aí um tempo bem interessante. Vamos embora então. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder esse e os próximos episódios que virão a seguir. Muito obrigado a todos, até uma próxima e We Are Cosmo!